E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, a gente vai tentar aí um novo formato de vídeo, tá certo? E esse formato aí, eu pretendo fazer um pouquinho mais informal do que os outros dois, porque não vai envolver nada técnico, certo? Eu queria fazer muito mais um bate-papo com vocês e a gente pega um tema aí de carreira, de mercado, o que é que seja, e troca uma ideia rapidinho, passando para vocês a visão que eu tenho sobre o assunto e esperando que a gente entre, quem sabe aí, num bate-papo, numa discussão, que vocês me falem quais são as discordâncias que vocês têm e assim a gente vai alinhando os pontos, porque a gente acredita não ser o correto, né? Certo e errado depende muito de ponto de vista, mas para a gente ter uma visão mais clara de como a gente enxerga hoje a nossa profissão e o nosso mercado, tá certo? Então, como o canal se trata sobre programação, se trata de desenvolvimento, o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é um tema que eu acredito que ele é primordial na nossa área, não só na nossa área, ele é um assunto que ele é primordial para a humanidade. A gente se desenvolveu como sociedade graças a isso que eu vou falar agora, que é a comunicação, pessoal. Não dá. Eu lembro que um tempo atrás eu, comecei a trabalhar com TI numa época onde os sistemas éramos nós, desenvolvedores, nós profissionais de TI, que fazíamos os sistemas e nós que dizíamos como que seriam as telas, como que seria a interação do usuário, como que seriam as informações, como elas seriam gravadas, como elas seriam exibidas, e até tinha a participação do usuário, né, durante o processo, mas ela era muito mais adequando aquele sistema, adequando aquela tela, adequando aquela interação conforme eles iam vendo que não era bem assim que eles pretendiam usar ou que não era bem assim que o sistema de fato deveria fazer, né? Só que isso mudou bastante com os anos e eu queria contar aqui um relato para vocês que foi o que motivou esse vídeo, tá? Uma das minhas experiências profissionais, eu estava lembrando esses dias, nós estávamos com um problema de comunicação na equipe, no sentido de a gente precisava, para concluir uma tarefa nossa, que uma equipe externa de um sistema integrado com o nosso, ele fizesse uma determinada ação, tá? E várias discussões foram feitas entre as duas equipes, né? Discussões no sentido de resolver o problema, tá? Retirar dúvidas, perguntar como que funcionava o sistema do lado de lá, que nós precisávamos, etc e tal. E após um tempo, a gente meio que já tinha dominado o entendimento do sistema, só que dominado no sentido de eu já sei que informações eles me entregam e eu sei já mais ou menos o que eu tenho que passar para que eles me entreguem essas informações. E aconteceu que, num determinado momento, nós percebemos que as coisas não andaram bem como a gente esperava que fossem andar, mesmo com todas as informações que nós já tínhamos. E um colega de equipe resolveu, pô, cara, a gente precisa resolver isso, vou escrever um e-mail aqui abrangente, né, explicando tudo que eu quero saber sobre o assunto. E ele não tinha participado de uma reunião anterior. E ele enviou esse e-mail pela parte da manhã, acho que era uma sexta-feira, não lembro bem. O fato é que o e-mail não chegou durante o dia inteiro. E aí no final do dia nós falamos com um dos membros lá, que era um dos brothers nosso, da outra equipe, né? E quando a gente perguntou, o que tá vendo? Literalmente era uma resposta do tipo sim ou não, ou seja, é isso que você está pensando? Não, não é isso que você está pensando. E durante o dia inteiro o e-mail não chegou. E nós ficamos sabendo que do lado de lá, os membros do time meio que estavam inconformados porque eles já haviam falado isso na reunião anterior.
E aí eu lembro que esse meu colega virou para mim e disse, cara, eu só precisava de um sim ou não. Depois que eles me respondessem sim ou não, eles poderiam me encarnar, eles poderiam debochar da minha cara, eles podiam ficar com raiva de mim, eles podiam fazer o que eles quisessem, mas eu só precisava de um sim ou não. E é incrível saber, pessoal, que a gente, como detentor da informação, a gente muitas vezes ainda tem esse comportamento de achar que a gente é um excelente comunicador, e isso nem sempre é verdade. Porque na cabeça do cara lá que não respondeu, na cabeça do cara que estava inconformado porque ele já havia falado isso na outra reunião, ele tinha conseguido passar a mensagem da forma correta. Só que a gente esquece, pessoal, que a comunicação ela é um canal de duas vias. Tem o mensageiro e tem o receptor. E quase sempre quem é beneficiado da comunicação, quem tem que ser beneficiado da comunicação é o receptor. O mensageiro está transmitindo algo que ele já sabe e o receptor ele está recebendo, né, algo que supostamente ele ainda não sabe ou deveria saber. Enfim, o fato é que na TI, todos nós da TI somos mensageiros, tá? A TI, os nossos softwares, os nossos programas, nossos sites, nossos aplicativos, eles são meros mensageiros. Quer seja de entretenimento, quer seja de texto, quer seja de vídeo, de áudio, não importa. Eles são canais de mensagens para receptores. E os receptores é que são, no final de tudo, o fim do nosso trabalho. Então a gente precisa urgentemente aprender a como comunicar, tá certo, pessoal? A comunicação escrita ela tem sido negligenciada muito na nossa época. Talvez seja uma evolução da sociedade, não sei. Põe aí nos comentários o que você acha em relação a isso. É importante a gente saber escrever bem. Nessa época aí, por exemplo, de confinamento aí, de trabalho remoto, né, onde a maioria das empresas de TI entraram em home office meio que forçadas, né? E se vier um outro corona, se vier uma outra doença que novamente coloque a gente nessa situação, a gente está realmente preparado para comunicar a nossa mensagem enquanto empregado nesse período para os nossos chefes, para os nossos patrões, para o nosso time, né? Mais do que chefe, mais do que patrão, mas nosso time, as pessoas que dependem do nosso trabalho, a gente está conseguindo passar essa mensagem de forma clara, de forma objetiva. Então, é muito importante, pessoal, a gente ter essa noção de que a comunicação ela é primordial. Nesses tempos agora, tá? Eu já estou querendo fazer esse vídeo muito antes de eu saber que existia coronavírus, mas eu aproveitei o momento porque eu acho que é muito pertinente para a nossa época atual, tá certo? Uma área inteira nasceu, né, dessa necessidade de comunicar corretamente, que foi a área de User Experience, UX conhecida, né, UX, enfim, não importa como você chama, o fato é que essa área nasceu exatamente porque nós comunicávamos nos nossos softwares da forma que saía da nossa cabeça. E a gente passou a comunicar software agora da forma que o cliente espera receber essa mensagem, espera receber essa comunicação. Então, nesse tempo aí de confinamento, nesse tempo em que a gente está trabalhando de forma isolada e não de forma junta, comunicar o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, se tornou extremamente importante. Então, vamos tomar cuidado, pessoal, vamos desenvolver essa skill de comunicação, tá certo? Aquela época em que o programador ficava sentado lá na baia, só falando através de linguagem de programação e só falava com uma ou duas pessoas que faziam parte da própria equipe, eram caras um pouco mais técnicos. Essa época passou, pessoal. A gente realmente precisa comunicar cada vez com mais pessoas de skills diferentes, pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento técnico, mas que dependem e muito do nosso trabalho. Então, quem não tem a skill ainda, vamos começar a ter
Vamos ter a coragem de dizer que nós somos ignorantes em vários assuntos, porque é comum, a gente não sabe tudo, não sabe tudo de todos os mercados, a gente não sabe de tudo, de todo o ecossistema que hoje envolve o nosso trabalho. Quem trabalha aí, quem quer trabalhar, por exemplo, com microserviço, é impossível você sozinho trabalhar com tudo o que tem de stack hoje em uma empresa de microserviço e dominar todas elas. Você no máximo vai conhecer um pouquinho de cada, você vai conseguir transitar entre essas tecnologias, mas dominar mesmo para administrar é muito, muito complicado. Então você precisa ter a capacidade de comunicar com essas pessoas, tanto o seu problema quanto entender os problemas delas, para que a gente chegue em soluções que sejam otimizadas e que tragam vantagem para ambos os lados, pessoal. Então vamos desenvolver a skill de comunicação, tá certo? Vamos aprender a falar, vamos aprender a dizer o que nós não sabemos. Se você não entendeu a mensagem que você acabou de receber de alguém que você sabe que é importante para a sua próxima demanda, para a evolução do seu trabalho, levanta a mão e diz: não entendi. Não tem problema nenhum em não entender, pessoal, a mensagem dos outros, tá certo? Às vezes a mensagem ela não é entendida porque o contexto não é muito bem aplicado, nós não temos conhecimento de onde aquilo ali que foi falado realmente vai ser aplicado, porque, enfim, você pode não conhecer a ferramenta, você ainda não pode conhecer completamente o negócio que você está envolvido. Então, a necessidade de levantar a mão e dizer assim: eu não sei, eu não entendi isso que você acabou de me falar, é extremamente importante. E eu percebo que ainda é muito comum, principalmente, e é por isso que eu estou falando isso aqui, com o desenvolvedor de software, ele não ter a capacidade de dizer que ele não sabe ou que ele não entendeu. Ele tenta fingir que sabe ou que entendeu para não parecer ignorante, né? E fazendo isso, mal sabe ele que é a maior ignorância que existe, é você não captar uma mensagem, você não entender uma mensagem e você dizer que você entendeu ou que está tudo certo. Tá? Não somente ignorância, pessoal, isso é falta de responsabilidade, porque não dá mais no mundo, em pleno século XXI, em pleno 2020, né, ano em que eu estou falando, ano em que eu estou passando essa mensagem, você errar por não se comunicar, sabe? A gente criou tantas formas de comunicação que é insano você ver algum erro que vai acontecer no seu software, no seu produto, no seu trabalho, simplesmente porque você não comunicou direito, ou porque você não teve coragem de perguntar para não parecer ignorante. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Quem ainda tem, pô, Adriano, mas eu ainda sou muito travada, sou ainda uma pessoa muito introvertida. Cara, eu realmente não sei o que te indicar, porque isso, felizmente para mim, em relação ao meu trabalho, nunca foi problema. Eu tinha uma timidez em relação, por exemplo, eu tenho ainda, né, a começar a trocar ideia com uma pessoa que eu não conheço. Eu ainda me travo um pouco. A menos que essa pessoa que eu ainda não conheço seja uma pessoa que está em uma etapa da cadeia do meu trabalho e que está interferindo no meu trabalho. Né? Diferente eu chegar numa pessoa na rua que eu ainda não conheço e precisar trocar uma ideia, e diferente eu chegar no cara, sei lá da infraestrutura da empresa, que eu preciso dele para tocar o meu trabalho, e aí acaba, não tem introversão, não tem timidez. É meramente profissional. Eu preciso dele para destravar aquela minha demanda, para destravar aquele meu trabalho. Eu pergunto, eu digo que não sei, eu digo que eu preciso que ele faça lá o trabalho dele naquela hora, sem problema nenhum. Então, a timidez entre contato pessoal com pessoas que eu ainda não conheço, ela é comum, mas no meu trabalho não. Então, eu não sei o que indicar para vocês se destravarem, talvez cursos de oratória, talvez, sei lá, pessoal, criar coragem mesmo, sabe? Meter a cara, participar de evento de comunidade, participem de meetups, né? Participem de eventos. Quando tiverem nos eventos,
troquem ideia com as pessoas, né? Pega aquele cara que palestrou sobre aquela tecnologia bacana que tu tá a fim de aprender, e, pô, tu gostou muito da palestra do cara, vai lá e troca uma ideia com ele. Não importa o teu nível, pergunta pra ele, pô, cara, sei lá, tô começando agora em TI e, pô, queria saber como é que tu fez pra chegar e dominar essa tecnologia aí e tal. Troca ideia, aprende a trocar ideia, entendeu? Porque aí vai te soltando. E no trabalho é ainda mais primordial, cara. Não importa, mas aquele cara, eu já ouvi falar de todo mundo que aquele cara que senta ali que eu preciso dele agora, esse cara é muito grosso. Problema dele, cara. Se isso tá atrapalhando o teu trabalho, levanta e vai lá perguntar de boa e diz, cara, não sei isso daqui e me falaram que é você que sabe resolver aí. Então me ensina aí, me diz como é que é ou faz aí pra mim, não importa. Precisa que a tua demanda ande, então precisa aprender aquela skill ou precisa que ele faça. E aí não tem muito o que fazer. Então é teu papel ir lá também e comunicar. Então essa é a dica de hoje, tá certo? Vamos, quem não desenvolveu ainda, vamos desenvolver essa skill. E quem já desenvolveu, cara, continua desenvolvendo. A comunicação, ela vai ser para sempre necessária, tá? E ela vai mudar, né? Eu acho que esse caso nosso atual aí de isolamento, eu acho que está ensinando muita gente que já era bastante comunicativa, né? Pessoa que gosta de muito contato físico, que gosta de estar ali perto, dentro do mesmo espaço físico para poder trocar ideia, para poder comunicar, está ensinando muita gente que é assim a aprender a se comunicar também através de texto, através de videochamada, porque também é comunicação, pessoal, tá? A gente às vezes quer lutar pelas bandeiras e tá se travando por detalhe, né? Tipo assim, beleza, chegou um ponto que algumas pessoas que duvidavam, será que home office funciona? Será que não funciona? Será que é pra mim? Será que não é pra mim? É a hora de descobrir, né? Obviamente que quanto menos barreira de comunicação, melhor. Mas, por exemplo, imaginem uns anos atrás, onde para comunicar isso que eu estou comunicando para vocês, eu teria que ou estar digitando o texto no blog, e se a gente voltar ainda mais, eu teria que telefonar para cada um de vocês e passar a mesma mensagem. E atualmente está aqui, eu estou numa câmera de celular e estou passando a mensagem para várias pessoas de uma única vez. Então, a comunicação ela também se transforma, ela vai continuar se transformando, pessoal. Eu não sei, eu não sou futurólogo para saber o que vai ser daqui a 10 anos. Mas muito provavelmente a forma com que nós interagimos com pessoas e comunicamos as nossas mensagens, elas tendem a mudar, tá certo? E a gente tem que ser, além de profissional que conhece das ferramentas da programação e da TI, a gente também tem que ser pessoas que se desenvolvem nessa habilidade que é de interagir com seres humanos através da comunicação. Tá certo, pessoal? Foi assim que nós evoluímos como sociedade, assim que nós evoluímos como raça, e nós precisamos continuar evoluindo, nós precisamos continuar mantendo a comunicação forte para nós nos reforçarmos como profissionais, tá certo? Então, vamos que vamos, vamos continuar aprendendo junto, e aí eu peço para você aí, comunica aí nos comentários se não concordou com alguma coisa que eu falei, nada, não concordo com isso, por isso, mas tem pessoas que são, pô, cara, comenta aí, né? Eu quero muito saber se alguém não concorda, por que não concorda, porque como eu falei pra vocês num dos meus primeiros vídeos, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu tô passando uma visão minha, e aí eu posso estar enganado, né? Tudo que eu falei aqui pode ser besteira, e de repente você traz aí uma visão que não é comum para mim e eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, putz, cara, realmente posso estar enganado. Não tenho problema nenhum em admitir que eu posso estar errado ou que eu posso estar enganado, tá, pessoal? Isso também faz parte da comunicação, beleza? Então, conto com vocês, vamos nos comunicar. Me digam o que vocês acharam do formato, se vocês preferem, se vocês gostariam que a gente tivesse mais vídeos assim, falando sobre outros assuntos. Se quiser também, já coloca nos comentários aí, pô, Adriano, no próximo vídeo, fala de tal assunto. E aí, se for pertinente, a gente vai trocando ideia. Tá certo, pessoal? Tô pensando também em alguns outros formatos. Quem sabe a gente fazer uma live para bater um papo, alguma coisa do tipo. Mas enfim, fato é, pensa aí, vê se gostou, se não gostou e comunica pra mim ou comunica pra mim. Já falei pra vocês que eu não tenho problema com dislike,
tá? Desde que vocês me deem o feedback dizendo o que não ficou bacana. Tá beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço. Até daqui a pouco vocês vão me ver com a mesma camisa gravando um vídeo esse mais técnico pro canal. Beleza? Falou e até a próxima.